Como que você arremata seu imóvel de leilão em 30 dias? Vou te dar 3 passos básicos para você fazer isso em 30 dias. E você pode começar de hoje, porque eu vou te mostrar como que faz. Mas eu não sei fazer análise e tal. Aí você entra na mentoria e você arremata em uma semana. 15 dias, porque você já vai saber a estratégia. Presta atenção. Primeiro passo que você tem que fazer para arrematar seu imóvel de leilão em 30 dias. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para arrematar o imóvel de leilão em 30 dias é definir as premissas. Definir as premissas. O que significa definir as premissas? Existem algumas coisas que quando você vai para o leilão, você tem que ter pré-definido. Porque o objetivo aqui, ó, é você colocar foco. Foco. O seu olhar tem que ser que nem um olhar de caçador. Sabe como que o leão caça? Você já viu o leão? Você já assistiu National Geographic? Você tem mais de 40 anos, já assistiu National Geographic. Você tem menos, você não assistiu. Então eu tô falando com os 40 a mais aqui. Ou talvez você viu um vídeo na internet. O leão é o seguinte, quando ele olha para a presa, ele olhou para aquela presa específica. Pode passar um monte de outras presas na frente. Quando ele está focado naquela presa, ele não tira os olhos daquela presa. Ou seja, qualquer coisa que passa na frente dele é distração. Então ele faz o quê? Ele olha naquilo, ó, tô olhando aqui, ó. Ele olha naquilo que é importante. E o que ele faz? Ele define aquilo que ele quer. Então a primeira coisa que você tem que fazer é definir o que você quer, que é o que a gente chama de premissas, porque isso vai te ajudar a olhar para aquilo que é importante. E quais são as premissas que você tem que definir? Número 1, você tem que entender para que você quer esse imóvel. Você tem basicamente 2 objetivos aqui, ou para investimento, ou para usufruto. E por que é importante? Porque ele tem objetivos diferentes. Objetivos diferentes, tá? Se for para investimento, geralmente a gente compra para compra e venda, para locação ou para terceiros, uma assessoria que você está fazendo para uma outra pessoa, tá? Ah, mas você pode pensar também que pode ser para deixar para os filhos, para construir patrimônio, mas algum dos objetivos, dessa arrematação vai passar por alguma dessas coisas que eu falei aqui, ó. Compra e venda, locação, seja curto ou longo prazo, e para terceiros. Qual que é o foco disso? Lucro. Lucro. Por quê? Porque você quer comprar e vender para ganhar dinheiro, você quer comprar e locar e ganhar dinheiro, você quer comprar e que o seu cliente lucre. Então, o objetivo daqui é lucro. E por que você tem que entender isso aqui? Porque se você vai comprar para usufruto, não importa, para você não importa lucro, porque você não vai vender o negócio. O que importa é o quê? Geralmente, localização. Localização. Ou seja, quando você arremata para investimento, você está disposto a ter no mínimo, por exemplo, 40% de desconto nesse imóvel se for à vista e 30% de desconto nesse imóvel se for financiado. Se você usa para usufruto, você não está tão preocupado com o desconto, se você quer 40% de desconto. Você até abre mão e topa 20% de desconto, porque o que importa mais é o quê? Localização. Entendeu? Então você junta uma coisa com a outra. Então a primeira coisa, número 1, você tem que entender qual é o objetivo que você quer aquele imóvel. Número 2, você tem que entender qual é o capital que você vai colocar ali. Por que colocar capital? Porque cadê a machaiada de plantão aí? Cadê os homens? Homens de plantão. Eu não sei como que a mulher gasta tempo com isso, mas os homens gastam tempo com isso aqui, ó. Quantas vezes você não ficou na Web Motors ou na OLX olhando o carro de 300 conto tendo 10 conto na conta? Ou aquela viagem, talvez a mulher deve olhar a viagem, talvez, aquela viagem que custa o pacote 50 mil e você tem 2 mil reais na conta. Ou você fica olhando imóvel de 1 milhão, de 2 milhões e você tem 100 mil na conta. Cara, qual que é o seu objetivo aqui? Você tem que olhar o quê? Foco. Então você tem que definir qual que é o capital, por quê? Porque você vai olhar para o imóvel dentro do seu capital. É ou não é? Cadê os machos aí que ficam olhando os carros? O que você fica olhando? Tecnologia, né? Esse computador de 15 pau, né? Esse negócio assim. Viagem, né? Então, seguinte. Lembrando que toda vez que você investe, você vai pagar o valor do lance ou da entrada e você vai gastar em média de 25% a 40% do valor que você colocou, tá? Então, se você comprou um imóvel de 100 mil reais, você tem que pagar leiloeiro, você tem que pagar ITBI, você tem que pagar custo cartorário, você tem que pagar reforma, você tem que pagar o valor que você vai ficar ao longo do tempo. Então, você tem que calcular pelo menos aqui entre 25%
a 40% do valor que você aporta. Então, se você tem 100 mil reais, você não vai arrematar um imóvel de 100 mil reais. Você vai arrematar um imóvel de 70 mil reais. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Importante, porque senão você vai ficar gastando tempo naquilo que você não consegue arrematar. E o seu objetivo é arrematar imóvel em 30 dias. Segundo aspecto. Terceiro aspecto. Você tem que definir qual o tipo de imóvel que você quer. Por quê? Porque é muito diferente. Terreno de casa, você não vai querer tudo. Quem tudo quer, nada tem. Você não pode chegar e falar, eu quero tudo em qualquer lugar do Brasil, em qualquer valor. Cara, você vai abrir o site da Caixa, lá tem 35 mil imóveis. Como que você analisa 35 mil imóveis? Então você tem que ter o quê? Foco. É o primeiro, é o objetivo. Eu vou nesse, eu vou assim. A premissa é essa. O tipo de aquisição é essa, meu capital é esse, o tipo de imóvel é esse, a localização é essa. Ah, eu quero no Brasil inteiro. Cara, não funciona. Não funciona. Você vai segmentar. Só que, eu vou olhar na segunda parte ali, a gente tem que usar isso com sabedoria, tá? Então, beleza. Então, primeira coisa, você vai definir as premissas. Segunda coisa, passo 2. Você vai criar uma rotina de prospecção. É impossível você arrematar um imóvel de leilão. Impossível não. Praticamente impossível você arrematar um imóvel de leilão se você não tiver uma rotina de prospecção. O que é uma rotina de prospecção? Você vai chegar todo dia de manhã na sua casa, no seu escritório, no seu trabalho. Você vai fazer isso. A primeira coisa do seu dia. Ah, mas Bruno, tem dificuldade. Compra o livro Comece pelo Mais Difícil, do Brian Tracy, e aprende como que faz isso. Começa pelo mais difícil e mais importante. E o coração de uma arrematação começa na rotina de prospecção. Então você vai chegar meia hora, 40 minutos mais cedo no seu trabalho, você vai acordar antes de todo mundo porque está silêncio, você vai sentar na sua mesa, na frente do seu computador, porque você não vai conseguir fazer isso no celular, vai ser ruim, você vai tirar o foco, e aí você vai fazer o quê? Você vai prospectar, que forma? Diariamente. Qual que é o objetivo? Brasil, ordem e progresso. Organização e progressão. Organização e progressão. Então, a primeira coisa que você vai fazer, todo dia você vai separar 30 minutos para captar oportunidade. Você vai sentar na sua mesa, que nem eu tô aqui, ó, tô na minha mesa aqui, abre o computador, abre o site e eu vou prospectar. Todo dia, todo dia, todo dia. Simples, tá? Porque se você fizer isso todo dia, o que vai acontecer? Você não vai ter muito imóvel para analisar. Agora, você fica 2 semanas, 3 semanas sem olhar o site, quando você entra tem lá 5 mil oportunidades. Não faz sentido. Então, número 1, 30 minutinhos, você precisa de 1 hora, 2 horas. Beleza. Número 2, você vai usar os filtros com sabedoria para procurar oportunidade. Por que com sabedoria? Porque se você afunila demais a boca do funil, ou seja, se você é muito exigente no seu tipo de imóvel, a quantidade de oportunidades são muito pequenas. Por exemplo, eu quero imóvel naquele bairro específico. Tem gente que gosta de procurar imóvel por bairro, certo, meu? Eu quero aquele bairro. Cara, isso aqui não é Viva Real. Você vai comprar imóvel usado. Isso aqui é leilão de imóveis. Imóvel de leilão, o cara tem que dever. Então não é naquele bairro específico que vai ter um monte de oportunidade. Portanto, você não pode afunilar muito, como você não pode falar, eu quero imóvel no Brasil inteiro, porque senão você vai ter 30 mil oportunidades e não vai conseguir analisar. Então você tem que saber utilizar o filtro. Vou dar um exemplo prático aqui para você, tá? E você pode usar 3 formas aqui, tá bom? Você pode usar pelo site Arrematador Caixa, O que você vai fazer? Eu vou pegar a Caixa, por exemplo, tá? Você podia usar com outros imóveis. Eu vou pegar a Caixa, por exemplo. Você vai clicar aqui em buscar imóveis, ó, você tem aqui os filtros, você pode clicar em buscar imóveis aqui, ou você pode clicar aqui em cima, ó, em imóveis também. Tá? Deixa eu ir para baixo aqui. Cadê aqui? Assim fica melhor, né? E aí você vai fazer o quê? Por exemplo, olha, eu quero imóvel no estado de São Paulo, você pode fazer por estado. Eu quero no estado todo, por exemplo. Só que eu quero imóvel, eu tenho crédito para arrematar até 200 mil reais, por exemplo. E eu quero só imóvel que aceita financiamento. Eu vou aplicar filtros. Tem um imóvel só nessa condição. Beleza. Então eu quero imóvel, vamos supor, tá? Só tem um imóvel aqui nessa condição especificamente. Vamos pegar aqui, ó. Eu não quero, eu quero só imóvel, sei lá, eu quero. Deixa eu pegar. Eu não quero imóvel que aceita financiamento, eu quero qualquer imóvel até 200 mil, que seja no estado de São Paulo e que seja apartamento. Cadê aqui, ó? Apartamento. O que eu vou fazer? Aplicar filtros, eu tenho 1.467. Pô, cara, essa boca do funil tá gigante. Tá gigante, tá? Então, você vai funilar. Pô, eu quero na cidade de Campinas, qual cidade que eu quero? Eu quero pelo menos com 30% de desconto. Caiu para 984. Então, eu vou afunilar isso daqui, tá bom? E eu vou utilizar todos os dias de manhã, eu vou entrar aqui e
e eu vou usar a premissa. Qual é a minha premissa? Imóvel até 200 mil reais. Vamos colocar imóvel que aceita financiamento até 300 mil reais. 400 mil reais, por exemplo. Tira o apartamento aqui. Ó, beleza, tem 37 oportunidades. 37. Então o que eu vou fazer? Todo dia eu vou entrar e eu vou olhar as oportunidades. Você pode usar dessa forma assim, tá? Outra forma que você pode usar também, por aqui, você pode usar a planilha caixa. Então aqui a gente tem baixar a lista aqui em cima, ó, e você pode baixar a lista da caixa, tá? Você pode clicar aqui na lista da caixa, vai abrir aqui o Excel, e você pode, eu gosto de Excel porque eu gosto de fazer os filtros por aqui, eu gosto de colocar umas macros, sei lá o que você vai fazer. Você pode usar também a planilha em Excel, tá vendo? Então tem aqui por modalidade, por tipo de imóvel, por cidade, por valor, é tudo aqui. Você pode fazer um filtrozinho aqui e você pode utilizar a planilha Excel. Essa é uma forma também de você todo dia. Você vem aqui, faz o filtro, já tá redondinho aqui, tá top isso aqui, ó. Eu quero filtrar por estado, por cidade, eu quero filtrar por desconto, por modalidade. Você pode vir aqui, tá? E por fim, você pode usar o calendário da Caixa. O que é o calendário da Caixa? Você vem aqui, digita Imóveis Caixa, clica aqui no Google, Imóveis Caixa. Você vai descer aqui, e aí você tem aqui, ó, Downloads. Você tem aqui, ó, Calendário e Licitações, tá vendo? Ó, Calendário e Licitações. Você vai clicar aqui, ele vai aparecer quais são os imóveis que vão para leilão nas próximas semanas. Ó. Então, hoje é dia 19/9, então vai ter leilão, por exemplo, eu só quero imóvel financiado. A licitação aberta não aceita imóvel financiado. Então, você sabe que só vai ter imóvel financiado na segunda praça. Tá aqui, ó, dia 22, dia 23, dia 25, dia 29 e dia 30. Beleza? Estão me acompanhando? Primeiro, definir premissa. Segundo, rotina de prospecção. E usando os filtros com sabedoria. Não afunilar demais e não abrir demais. E o que eu sugiro que você faça pela minha experiência, tá? Trabalha imóveis por data. Como que você trabalha imóveis por data? Você não vai olhar os imóveis que estão indo para leilão daqui 60 dias. Porque tem um monte de oportunidade passando embaixo do seu nariz. Então aqui, a gente tem aqui, ó, do lado direito em cima, você consegue colocar data mais próxima. Tá vendo aqui? Data mais próxima, ó. E aí você vai pegar os leilões que vão data mais próxima, ou seja, que vão acontecer no próximo leilão, dentro da premissa que eu defini. Pegou aqui? Nossa, aqui é... Ó, você vai ordenar aqui e você vai... Ou seja, você não vai ficar olhando os leilões que vão acontecer dia 30. Por quê? Porque você tem uma pancada de leilão que vai acontecer dia 22, dia 23. Você tem um monte de leilão. Você vai focar no leilão que está aqui, ó, perto de você. Eu, Bruno, costumo usar entre 7 a 15 dias da data que eu estou olhando o leilão até a data que ele vai acontecer. Por quê? Porque se eu olho o que vai acontecer no final do mês que vem, eu estou perdendo um monte de oportunidade que está passando aqui na frente. E eu não posso tirar o foco do quê? De arrematar o imóvel em 30 dias, tá? Terceiro passo, você vai aplicar funil. Você vai aplicar o funil, porque você vai arrematar o imóvel em 30 dias. Então, qual que é o objetivo de aplicar o funil? É arrematar o imóvel de 30 dias. Bruno, o que é o funil? O que é o funil? O funil é o seguinte, ó. Você vai dividir basicamente em 4 partes a sua análise. Definiu premissa, passo 1. Criou rotina de prospecção, passo 2. Todo dia eu vou chegar aqui, vou utilizar o site do arrematador, vou fazer o meu filtro do que eu quero e vou acompanhar. Todo dia. Todo dia. Eu vou acompanhar o imóvel que vai mais próximo. Que vai mais próximo. Beleza. Aí, o que eu faço com esses imóveis que eu vou olhar todos os dias? Eu vou fazer 4 passos. Primeira coisa, durante uma semana aproximadamente, eu vou só fazer um pré-filtro. É o que a gente chama de análise express. O que é análise express? Por exemplo, eu venho aqui e vou pegar esse imóvel aqui, ó. Ele tá por... Calma aí que vocês não estão vendo aqui. Peraí, deixa eu sair daqui. Ó, ele tá por 201 mil. Tá vendo aqui, ó? Esse imóvel tá por 201 mil. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, o site já copia. Eu vou abrir aqui um outro... o Google, e eu quero saber quanto custa mais ou menos esse valor de mercado. Ó, vou ordenar por menor preço. Ó, imóvel 300, 318, 310, 315, 320. Pô, imóvel tá para leilão por 201 na segunda praça. 320 conto, cara, dá para financiar esse aqui? Aceita financiamento. Esse imóvel faz sentido. O que eu faço? Separo ele.
Aonde? Excel. Excelzão. Separo ele. Por uma semana, eu vou captar essas oportunidades. Vou pegar um outro exemplo aqui para você ver, ó. Vamos pegar esse caso aqui, ó. Esse aqui, ó. Ó, imóvel 247, segunda praça 272. Cara, a conta não fecha, nem vou olhar esse imóvel aqui, ó. Ele é padrão mais baixo, me parece que não faz sentido. Vamos dar uma olhada nele aqui. Só pra gente tirar a dúvida. O Alto Bene 110, Vila Cosmopolita. Né? Vou vir aqui, vamos ver aqui. Nem tem para vender. Cara, mas é imóvel de R$1.000 de aluguel, cara. R$1.000 de aluguel é 200 conto esse imóvel. Estourando. Estourando. Quanto que esse imóvel está indo para leilão? 270 conto. Eu já fiz o pré-filtro. Já fiz a análise express. Cara, esse aqui faz sentido. E eu vou fazendo isso, ó. Esse imóvel não faz sentido. Por quê? Tá por 313 segunda praça. Esse não faz sentido. E eu vou olhar o que faz sentido para mim. 16%, preciso ver. E eu vou fazer esse primeiro filtro. Então, por uma semana, eu vou capturar as oportunidades que vão para leilão nas próximas semanas, de preferência 15 dias, e vou separar eles num canto. Beleza. Por quê? Porque eu vou fazer um pré-filtro. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou investigar a oportunidade, segunda semana. O que é investigar a oportunidade? Eu vou fazer análise mercadológica, financeira e jurídica daqueles imóveis que eu separei. Bruno, o que análise é essa? Mercadológica. Você tem que saber esse valor de mercado. Simples. Tem que saber liquidez e valor de mercado. Análise financeira. Você tem que saber se você precisa de uma reforma no imóvel, se ele tem dívida de condomínio, se ele tem dívida de IPTU e quanto você precisa de reformar. E análise jurídica. Se tem algum processo ou não, e se tem algum risco. Simples. Você vai levar aqui uma semana, alguns dias. E por fim, você vai fazer o quê? Cadastrar esse imóvel no leiloeiro e participar do leilão. Por fim, você vai arrematar. E por que isso é um funil? Porque é exatamente assim, ó. Você prospecta 50, isso aqui eu coloquei um número aleatório, tá? Você prospecta 50 para investigar 20, para participar de 10 leilões, para arrematar um leilão. É assim que funciona. É claro, tem gente que analisa 10 para arrematar um, tem gente que analisa 3 para arrematar um, tem gente que analisa 30 para arrematar um. Depende muito do que você quer, localização, tipo de retorno que você quer, objetivo que você quer, tipo de imóvel. Então, apartamento costuma ser mais concorrência do que casa de rua, por exemplo, porque casa de rua é mais difícil de você precificar. O ponto é que você tem que entender que existe um funil, e é matemática pura. Se a sua conversão é de 50 para 20, por exemplo, e depois você tem de 20 para 10 e de 10 para 1, e essa é o seu número, quer dizer que você sabe que para arrematar um, você tem que capturar 50 oportunidades, analisar 20, participar de 10 e arrematar um. Bruno, o que significa isso? Que é matemática. Você quer arrematar mais um? O que você tem que fazer? Você tem que fazer funil. E aí você faz o quê? Arremata o imóvel de leilão. Em quanto tempo acontece isso? Em 30 dias. É o suficiente. Define premissa, tem que ter clareza. Rotina de prospecção, organização e estratégia de funil. Prospecta, analisa, investiga, seria analisa aqui, né? Participa e arremata. E qual que é um dos grandes erros que eu vejo? É que as pessoas, elas fazem isso, elas fazem uma oportunidade, aí ela chega aqui no arremata e fala assim, o mercado de imóvel de leilão está muito concorrido. Mas é claro, porque existe um funil, é igual venda, existe um funil. E você tem que respeitar o funil. É como vender um imóvel, é como você vender alguma coisa. O primeiro que você prospecta é o primeiro que você vende, a conversão não é 100%. Se você tem clareza nisso, cria uma prospecção e faz baseado nas premissas, que é o do seu primeiro imóvel de leilão, em 30 dias você tem total segurança e total processo e metodologia para você arrematar o seu primeiro imóvel de leilão. Vou colocar aqui, ó, grandão, ó, arrematar. 30 minutos, direto ao ponto. Isso aqui, ó, é possível totalmente se arrematar imóvel em 30 dias. Não é só você entrar e apertar um botão, como a grande maioria das pessoas fala para você fazer. Tá com 50% de desconto. Cara, você tem que ter estratégia e metodologia, tá? Ou seja, primeiro, premissa, rotina, organização e funil. Se você decorar esses 3 passos, você está arrematando imóvel de leilão. Bruno, não consegui. Entra na mentoria, na próxima turma que vai ter, porque você vai, inclusive, ser conduzido para fazer isso. Junto com várias outras pessoas que fazem isso, é impossível você não arrematar. Inclusive temos estratégia de posicionamento de venda online que a gente ensina dentro da mentoria, para você só esperar alguém te chamar para arrematar o leilão. Não precisa nem analisar. Nem analisar.
Tchau, beijo no teu coração. Sexta-feira que vem, 14 horas, tamo junto de novo. Tchau.